No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te atualizar sobre a negociação entre Flamengo e Globo no que diz respeito ao Campeonato Carioca. Quero falar também sobre Ralf, que não ficará no Corinthians e tem sondagens de Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. E para fechar, uma ação do Dinamo de Kiev na FIFA contra o São Paulo referente a Tietê. Te explico tudo daqui para frente. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dar uma dica para você que é apaixonado por futebol e tá a fim de ganhar um dinheiro graças a seus conhecimentos futebolísticos. É que o SPM 365, para mim o fantasy mais legal de futebol, permite a você escalar times e jogadores dos mais variados campeonatos, os principais campeonatos do mundo. E se você mostrar conhecimento e escalar bem, você ainda pode ganhar uma grana. Como é que funciona o SPM 365? Você escolhe o campeonato que quer disputar, escala 11 jogadores por rodada e vai pontuar de acordo com o que esses caras fazem na vida real dentro de campo. Tem campeonato brasileiro, espanhol, francês, inglês, Liga dos Campeões, entre outros torneios. Para participar é muito fácil, é só pegar na descrição desse vídeo o link, você vai lá, cadastra seus dados, valida todos os dados e ao validá-los você já ganha $10 para começar a brincar. Quero começar o vídeo falando sobre as negociações entre Flamengo e Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Você que acompanha o canal do Nicola há mais tempo vai lembrar que em outubro fui o primeiro a falar sobre o risco de o Flamengo não ter suas partidas transmitidas. Na semana passada apresentei para vocês os números pedidos pelo Flamengo e oferecidos pela Globo. A primeira oferta rubro-negra foi de R$100 milhões pelo direito de transmissão do Campeonato Carioca apenas em 2020. Já a Globo apareceu com R$17,5 milhões, a mesma cota que terão direito Vasco, Botafogo e Fluminense. Não houve acordo e o Flamengo topou baixar a pedida de R$100 milhões por ano para R$80 milhões. O máximo que a Globo conseguiu fazer foi chegar a R$30 milhões, ou seja, na semana passada a diferença era de R$50 milhões, extremamente distante. Mas, antes de gravar o vídeo, fui tentar me atualizar sobre essa história e ouvi que o Flamengo vai cogitar a possibilidade de fazer acordo com a Globo, mesmo que receba um valor distante desses R$80 milhões. E o raciocínio rubro-negro é inteligente. Primeiro, parte do princípio de que os times grandes de São Paulo ganham R$26 milhões, ou seja, eles já recebem menos do que aquilo que o Flamengo já tem em mãos de proposta. O rubro-negro quer tentar chegar a pelo menos 35, talvez R$40 milhões e se rolar, vai assinar o contrato e terá seus direitos transmitidos pela TV Globo. Até porque, apesar de ser o clube mais rico do Brasil e da América do Sul, não dá para virar as costas para, por exemplo, R$40 milhões. Essa grana seria suficiente no ano passado para pagar 2 meses da folha salarial. É bem possível que para esse ano, com um elenco mais caro, não dê para pagar 2 folhas salariais, mas dá, por exemplo, para comprar o Michael, que custou R$34 milhões e ainda sobram R$6 milhões. E se o Flamengo está avaliando aceitar uma proposta bem inferior à pedida, o mesmo vale para a Globo, que já perdeu a possibilidade de apresentar o Flamengo na estreia contra o Macaé, não transmitirá o jogo dessa quarta-feira entre Flamengo e Vasco da Gama, não haverá tempo hábil para um acordo e para a exibição desse clássico, mas a partir do final de semana já existiria alguma possibilidade. E por que a Globo anda tão preocupada? Porque milhares de rubro-negros nos últimos dias acabaram cancelando seus planos de pay-per-view, de Premiere, e dessa maneira a Globo está perdendo uma enorme fonte de receita. Então é mais do que natural que, para o bem das duas partes, mais cedo ou mais tarde exista um acordo e o Flamengo volte a ter seus jogos transmitidos no Campeonato Carioca, exatamente como aconteceu no ano passado no Campeonato Brasileiro em relação ao Palmeiras. O Verdão chegou a ficar 7 rodadas fora da televisão, as 7 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, porque queria se aproximar em relação aos seus vencimentos de Flamengo e Corinthians. A Globo melhorou a oferta, o Palmeiras cedeu um pouquinho e o martelo foi batido, com o Palmeiras tendo 31 de seus jogos, dos 38 jogos, sendo exibidos ou pela Globo, ou pelo Sport TV, ou pelo pay-per-view. Da maneira como está, o Flamengo não pode ter seus jogos exibidos nem na TV aberta, nem na TV fechada, muito menos no pay-per-view. Já disse, o Macaé na estreia não pôde ser transmitido, Vasco nessa quarta também não vai rolar. No sábado o Flamengo enfrenta o Volta Redonda, existe uma chance, embora seja pequena, e na outra quarta-feira, pela quarta rodada, o clássico contra o Fluminense. Pode ser que a primeira partida transmitida pelo Flamengo, pela Globo ou pelo pay-per-view seja justamente esse clássico.
Quero falar sobre Ralf, que segue fora dos planos do Thiago Nunes e ainda não se reapresentou para treinar no Corinthians desde a volta das férias. Cheguei a gravar um vídeo em que eu conto direito essa história, é só você clicar aqui que você terá mais detalhes. Mas para o vídeo de hoje trouxe outra informação importante. Fluminense, Botafogo e Vasco são 3 dos interessados no Ralf. Recentemente, esses 3 clubes pediram para que intermediários entrassem em contato com o representante do Ralf para entender a situação dele. Ralf tem contrato com o Corinthians até dezembro, ganha na casa dos R$400 mil por mês e, para facilitar a negociação, é natural que o Corinthians tope pagar parte dos salários dele para que ele possa ser negociado, para que ele possa ser emprestado para algum clube, pelo menos até o fim do ano. Então, para Vasco, para Botafogo e para Fluminense, seriam necessários algo na casa dos R$200 mil por mês, com o Corinthians bancando a outra parte do salário. Com 35 anos de idade, a ideia do Ralf era permanecer no futebol brasileiro. Ele até recebeu uma sondagem recente da China, onde ele já esteve, mas se tudo correr bem, se dependendo das possibilidades, a ideia inicial dele é permanecer por aqui para jogar em algum grande clube do futebol nacional. O fato de ter 35 anos, pelo menos na temporada passada, não acabou o impedindo de jogar bastante. Foram 49 partidas e 1 gol marcado. Na temporada anterior ele acabou até jogando um pouco menos. Foram 31 jogos e 1 gol. O que dá para dizer é que o Ralf vive um bom momento físico, continua sendo bastante útil, tanto que a decisão de afastá-lo, tomada pelo Thiago Nunes, acabou repercutindo muito mal, tanto com o torcedor do Corinthians, quanto dentro da diretoria alvinegra. Alguns dirigentes do Corinthians chegaram a se desapontar com a decisão do treinador que havia acabado de chegar e decidiu por afastar alguém que é ídolo do clube. O Jadson vive a mesma situação, não tem treinado com os companheiros, tem treinado à parte, à espera de propostas. O contrato do Jadson também termina no final do ano, outro cara que ganha na casa dos 400 mil mensais. Para terminar o vídeo, eu quero te contar que o São Paulo está sendo processado desde a semana passada pelo Dinamo de Kiev, time que vendeu em 2019 o Tietê pro tricolor 5 milhões de euros ou 22 milhões de reais. O processo se dá porque desde novembro o Dinamo cobra o São Paulo em relação a uma das parcelas e nem sequer recebe resposta. A ideia de processar o tricolor se deu no início dessa temporada e na semana passada, enfim, isso se tornou oficial. São Paulo, inclusive, já foi notificado antes de gravar o vídeo. Tentei conversar com dirigentes do São Paulo para saber a posição deles e entre as justificativas, uma delas é que o São Paulo tem sofrido com alguns atrasos de pagamentos de outros clubes. Um dos exemplos citados foi o do Lucas Prato, que foi vendido ao River Plate. O River demorou muito para pagar o São Paulo. São Paulo precisou, na metade do ano passado, recorrer à FIFA e 6 meses depois, no começo desse ano, agora no mês de janeiro, o tricolor enfim recebeu 18 milhões de reais. O São Paulo também alega que discorda de algumas imposições feitas pelo time ucraniano, mas essa decisão final de quem está certo na história vai caber à FIFA. Isso, é claro, se o São Paulo até lá não fizer um pagamento. O torcedor são paulino precisa ficar preocupado com essa história, levando em consideração que as punições para clubes que são condenados pela FIFA são das mais pesadas. Entre as punições tem, por exemplo, perda de pontos no campeonato nacional, rebaixamento em caso mais extremo, a proibição de contratações de jogadores para a base e para o time profissional por um determinado período, mas é natural que no caso do São Paulo nada disso aconteça. Assim que o fluxo de caixa for normalizado, São Paulo deve remeter o dinheiro para o Dinamo de Kiev. Por que o São Paulo tem atrasado seus pagamentos? Porque falta dinheiro no Morumbi. Na temporada passada, o tricolor fechou, por exemplo, com um déficit de 180 milhões de reais, ou seja, gastou 180 milhões a mais do que arrecadou. A ideia era vender no início desse ano pelo menos um jogador. O Antony era uma possibilidade, o Valse era outra. A negociação do Antony com clubes alemães não vingou. A transferência do Valse para o Red Bull Bragantino foi suspensa porque ele vai ter de passar por uma cirurgia no joelho, já passou pela cirurgia, então não há mais negócio. E aí, sem venda de jogadores, o São Paulo se viu impedido de pagar contas antigas com os atletas do elenco e também com alguns outros clubes. Ainda que não venda ninguém nas próximas semanas, é mais do que natural que o São Paulo tenha tempo em relação à FIFA para fazer essa quitação com o Dinamo de Kiev. As coisas lá na FIFA costumam ser bastante demoradas, nenhuma decisão é tomada de maneira muito rápida. Então, o torcedor são paulino não precisa se preocupar com essa questão, embora seja extremamente chato para um clube da imagem do São Paulo ter seu nome ligado à cobrança e à FIFA.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Quem usa o Instagram, me segue lá no Instagram, @JorgeNicola. E para fechar, queria que você usasse o espaço para comentários aqui no YouTube, nesse vídeo, para deixar sugestão, opinião, pergunta, dúvida. Tudo isso é muito bem-vindo, beleza? A gente se vê numa próxima, até!